Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente fez uma entrevista com a jornalista e cientista política Fernanda Bart. Atualmente a Fernanda trabalha na RCTV, onde ela faz comentários sobre política e economia. Bom, espero que vocês gostem do vídeo e acompanhem a nossa entrevista. Valeu. Como é que você avalia o governo Bolsonaro até o momento? Bom, um governo cheio de polêmicas, né? Com altos e baixos na questão de comunicação, mas que é indiscutível, que tem que ser dito, que está fazendo as reformas que o país precisa e tem melhorado muito para as próximas gerações no que diz respeito tanto à reforma da Previdência quanto à reforma tributária que vem aí, a MP da Liberdade Econômica. É uma sucessão de coisas que já deveriam ter sido feitas há muito tempo no país para destravar a economia, a geração de emprego e renda, né? E que foram feitas em poucos meses. Até o final desse ano, com certeza nós já teríamos mais da metade dessas reformas aprovadas para dar já andamento durante o ano que vem, né? E que se espera que em 2 anos de governo aí a gente tenha feito o tema de casa que o Brasil precisava ter feito há muito tempo. O que a gente vê de negativo em relação ao governo, basicamente, é a fofoca de todo tipo, é um disque-disque, que parte da imprensa caiu como se fosse uma armadilha sensacionalista. Metade da imprensa brasileira virou praticamente jornalismo marrom, tipo revista Caras, tá? E que na hora de divulgar as coisas positivas que o governo faz, não fazem, porque não estão recebendo verba estatal para divulgação, como faziam os governos anteriores, né? E você avalia o governo Bolsonaro na questão da economia positivamente? Eu acho que a reforma da Previdência, que já deveria ter sido feita há 20 anos nesse país, ela vai sim ajudar muito. Vai sobrar um pouco de recursos para investimento, coisa que hoje não existe praticamente, fora o dinheiro que vem pelas emendas parlamentares, que são emendas hoje impositivas, né? Mas não é a reforma de 1 trilhão e 100 bilhões que o Guedes queria, porque ela foi completamente descaracterizada pelo Congresso, né, por interesses de corporações específicas. Ou seja, nós temos hoje, que ainda está para ser votada essa semana em segundo turno no Senado, nós temos hoje uma reforma de 800 bilhões. Tá? É a reforma que Paulinho da Força dizia lá atrás que era a reforma que eles iam deixar o Bolsonaro fazer, que se fizesse a reforma de 1 trilhão era a reforma que ia reeleger esse governo. Somado a isso, a gente tem a MP da Liberdade Econômica, que promete, né, possibilita, na verdade, a criação de novos empregos nos próximos 10 anos, mais de 3 milhões e meio de novos empregos, porque ela permite que as pessoas trabalhem, ela tira as algemas que o Estado colocou em muitas pessoas, em várias profissões, pelo excesso de burocracia, pelo excesso de carga tributária, excesso de regras, né, para tu abrir o teu próprio negócio, e hoje isso caiu. Graças a Deus a MP da Liberdade Econômica foi aprovada. Ela permite que todo empreendimento que é considerado de baixo risco, que as pessoas não dependam mais de alvará, de PPCI, de um monte de coisa para abrir. Elas abrem e depois elas vão ficando regularizadas, né? E por fim a reforma tributária, que só falta entrar em um acordo em relação a qual das reformas tributárias, que a gente tem 3 em debate, tem a do Guedes, a do Rauli e, se não me engano, a do Baleia Rossi, que são 3 modelos, poucas semelhanças entre os 3, mas que a do Paulo Guedes pretende desburocratizar, reduzir, trazer uma racionalidade para um mundo louco que a gente tem hoje tributário no Brasil, né? Só para vocês terem uma ideia, enquanto os outros países desenvolvidos, a gente tem uma lista dos 10 países mais desenvolvidos do mundo, com maior índice de liberdade econômica, e eles têm em torno de gasto em torno de 260 horas por ano para fazer a sua prestação de contas ao governo. No Brasil se gasta uma média de 2.600 horas. Então é impossível que não melhore o país com todas essas reformas, né? É uma coisa que a lógica mostra que uma vez que elas sejam aprovadas, que o Brasil tende a melhorar economicamente, a deslanchar aí. Como você citou o ministro da Economia, o Paulo Guedes, você avalia o trabalho, como você avalia o trabalho dele até agora? Eu acho o Paulo Guedes um visionário, eu já acompanhava o trabalho dele antes, né? Ele vem da Escola de Chicago de Economia, que é com quem eu mais simpatizo.
e eu vejo que ele montou um time de craques. O Salim Matar é maravilhoso, ele levou o porto-alegrense Paulo Ebel para lá, que já era da Secretaria de Descentralização do Dória em São Paulo, fez um excelente trabalho em São Paulo na questão de desestatização e que está levando isso para dentro da esfera federal, junto com o Giuliani. Eles estão fazendo um trabalho excelente, tá? O Gianluca, desculpa. A dupla Gianluca-Paulo Ebel ali, junto com o ministro Paulo Guedes e o Salim Matar, estão fazendo um trabalho excepcional. E eu vejo que o que falta para ser melhor, mas aí não é uma questão pessoal do ministro Paulo Guedes, é em relação à articulação política do próprio governo, que deixa muito a desejar, né? Todos os problemas que a gente enfrentou até agora com as reformas de governo foram devido à falta de articulação política dos deputados e senadores do governo, né? Parece que às vezes eles não sabem o que eles estão fazendo lá. E a sua visão como jornalista e cientista política, o que o governo Bolsonaro tende a melhorar? Comunicação e articulação. A comunicação é um desastre. A comunicação é quase que só reativa, tá? Parece que está sempre se apagando algum incêndio. Na verdade, a gente vê o favorecimento das redes sociais do presidente, uma tropa de youtubers, tá? Nada contra, acho maravilhoso, acho necessário o trabalho, mas isso não pode invalidar a necessidade de a gente ter uma comunicação estatal bem feita, tá? Uma comunicação de governo, que mostre, que esclareça, que mostre para as pessoas por que elas precisam das reformas, o que as reformas vão trazer de benefício. É basicamente um como, porquê, né, a que custo. Isso falta. O governo é um desastre na questão da comunicação. O que interfere negativamente o vazamento das mensagens do ministro Sérgio Moro na operação da Lava Jato? Bom, para começar que eu não reconheço a veracidade, tá? Não houve até agora nenhuma inspeção técnica nessas supostas mensagens trocadas entre os procuradores da Lava Jato e o ministro Sérgio Moro. O material já foi solicitado para que houvesse essa perícia, que não foi feito. Tá? Então a gente está falando de uma suposta conversa que, de uma forma muito irresponsável, muitas pessoas da imprensa levaram a sério. Inclusive que já ficou provado que houve manipulação nos dados que eles têm acesso. Por exemplo, com trocas de nomes, trocas de datas, trocas de conversas, as pessoas se manifestaram. Estavam sendo publicadas conversas irreais em tempos fictícios que não aconteceram. Tá? E é uma vergonha que isso esteja acontecendo. Mas a Polícia Federal está desmembrando esse grupo de hackers. Já se sabe que eles foram pagos, que havia discussão por causa do pagamento. E no momento que fica claro que houve pagamento por essa suposta conversa roubada dos telefones, né, isso configura crime, inclusive, para o The Intercept, porque torna eles cúmplices de um crime. E aí todo aquele blá 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 de liberdade de imprensa cai por baixo, porque eles foram cúmplices de um crime. Se isso ficar provado, está enterrado. O que me surpreende mais é pessoas venais como o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que dá como verídicas as gravações e as usa diuturnamente para atacar a Operação Lava Jato, que chegou muito perto, né, de investigar a esposa dele, a esposa do Dias Toffoli, dentro daquela força-tarefa da Receita Federal junto ao COAF, que foi dissolvida, né, rapidinho, quando chegou perto de quem tem poder neste país. Poder sem voto, no caso dos ministros do Supremo. Na questão da economia, qual é o impacto do saque imediato da FGTS para a economia? Bom, aquece a economia, né? As pessoas estão sem dinheiro, a economia ainda não tem resultados causados por essas reformas, são reformas que vão ter impacto em médio e longo prazo. Ou seja, a gente vem de um período muito grande de crise, estagnação e recessão no país. As pessoas estão precisando ter um pouco de dinheiro à disposição. Eu vejo como uma medida muito positiva, né? Acho que deveria ter sido liberado todo ele, por sinal. A questão é que tu não pode liberar todo o recurso do fundo de garantia ao mesmo tempo, que talvez os bancos nem tenham esse dinheiro para distribuir, né?
A questão é que tu sabe melhor o que fazer com o teu dinheiro do que o governo, sempre. E o fundo de garantia remunera menos que a caderneta de poupança, ou seja, é um dinheiro que o governo tira do trabalhador com a falsa promessa de que está te protegendo de alguma coisa, mas na verdade ele te devolve menos do que deveria, sem a correção necessária, e ainda usa teu dinheiro para fins que tu jamais deixaria se soubesse onde ele está sendo colocado, né? Agora trazendo para o nosso querido Rio Grande do Sul, como você avalia o governo do Eduardo Leite até o momento? Saiu uma pesquisa hoje, inclusive do Instituto Métodos, dizendo que a avaliação do governo, mais de 70% considera negativo. Eu vejo que o Eduardo Leite fez muitas promessas durante a campanha, né? Sempre dando a entender que o Sartori não pagava os servidores porque não queria, que era uma questão de fluxo de caixa. Isso ficou muito claro que não é uma questão de fluxo de caixa, que o recurso realmente não existe, que o Rio Grande do Sul realmente precisa fazer sim as suas reformas, né? Precisa ter a adesão ao regime de recuperação fiscal que está para sair, já deveria ter saído, mas as coisas demoram, né? Essas burocracias intermináveis. Vai haver as privatizações, né? do Banrisul, infelizmente não, mas vai ter da CE, da Sulgás e da CRM. Pretende-se trazer entre 3 a 4 bilhões de reais para dentro do caixa do governo. Ele tentou uma venda de ações do Banrisul para poder botar a folha de pagamento dos servidores em dia, teve que recuar, né? Não houve interesse na compra das ações por um preço tão baixo. Para vocês que estão estudando economia, vocês sabem que existe uma coisa chamada lei da oferta e da procura. Se eu largo bilhões de ações no mercado, o preço vai cair. E foi exatamente o que o governador Eduardo Leite fez. Ele resolveu largar milhões de ações do banco e o valor foi quase para o valor mínimo, né? Se ele vendesse por aquele valor, ele ainda poderia ser acusado de improbidade administrativa, de estar queimando o patrimônio público. Ou seja, ele está enfrentando uma série de dificuldades e terá tempos quentes pela frente, porque essa semana ele começou a encaminhar suas propostas de reestruturação da carreira dos servidores e vai enfrentar, sim, uma oposição de 80% dos servidores estaduais, que são basicamente os servidores da área de educação e segurança, né? Ele vai extinguir benefícios, triênios, gratificações por tempo, uma série de coisas. E ele tem maioria hoje na Assembleia Legislativa, mas a gente sabe que quando aquelas galerias lotam, a coisa pesa do lado dos deputados, né? E qual é o impacto na economia, que nem a senhora citou aí, a privatização das estatais, tipo, que nem, por exemplo, a CE, que o governo tanto queria? O impacto financeiro não é tão grande quanto se livrar da bomba que é a CE, né? Só a questão da falta de recursos para investimento que a CE tem hoje. Eles não têm recursos para investir na melhoria da rede, na melhoria do serviço para o público, que é fundamentalmente o motivo da existência de uma estatal. O principal ponto relativo às estatais, eu vejo que menos o dinheiro que está entrando imediatamente em caixa, é a possibilidade de, com um investimento privado, esses serviços serem muito melhor prestados ao consumidor na ponta, né? Que a gente quer um serviço de excelência e hoje o governo não tem recursos para investir em praticamente nada, né? Sim. E você acredita que a privatização do Banrisul vai ser benéfica, caso sair? Hoje, pouca gente fala, né, que o Banrisul dá lucro porque a dívida extra-limite que ele causou, que ele traz para o Estado, não entra no balanço, né? A gente paga mais de R$1 bilhão por ano para manter o banco público e gaúcho. Eu mesmo defendo a federalização do banco, que se entregue o banco, que o banco vire federal e que a gente tenha uma redução da dívida do Rio Grande do Sul, do que a gente paga da dívida todo ano, né? Seria esse o dinheiro que ficaria no caixa dos gaúchos, né? Não vejo por que manter um banco estatal do Rio Grande do Sul quando nenhum outro estado brasileiro mantém. Na época que houve o PROES, a negociação feita, na época, se não me engano, do governo Brito, para manter o banco estatal, né, a gente teve essa superoneração, o aumento da dívida, que se chama dívida extra-limite do Rio Grande do Sul, só para manter o banco. Como é que você avalia
a primeira Expo Inter sobre a tutela do governo Leite. Positivo? Eu acho que a Expo Inter foi um sucesso, né, como sempre tem sido, que é o agronegócio que mantém esse estado com o caixa azul. Né? O problema do Rio Grande do Sul não é um problema de falência do Rio Grande do Sul, é um problema de falência do governo do Rio Grande do Sul. Né? A nossa economia, ela ainda vai bem, apesar da gente exportar talentos, exportar empresas, exportar cérebros para o mundo todo, né? Uma alta carga tributária, nosso ICMS ainda consegue ser o mais alto. Conheço centenas de pessoas que foram nos últimos anos para Santa Catarina, para o Paraguai, empreender em outros países, diversos outros países, por causa do custo RS, né? O custo do Rio Grande do Sul. A Expo Inter ainda consegue ter, todo ano, resultados positivos, porque o nosso agronegócio é um dos mais competitivos do país. É basicamente isso. Não vejo grandes alterações em relação ao governo passado para esse governo. Eu acho que a Expo Inter tinha todas as condições de se manter até de forma privada, porque tem tanto dinheiro envolvido ali que não precisa da interferência do Estado para nada. Né? E para finalizar, Fernanda, se tu pudesse estar no lugar do governador Eduardo Leite, o que tu faria para melhorar essa dívida do Rio Grande do Sul? Bom, o que ele já está fazendo em relação à renegociação, né, entrada no regime de recuperação fiscal, não tem milagre nessa área. Tem que fazer o tema de casa. O tema de casa é enxugar despesas, reduzir o tamanho do Estado para que tenha dinheiro para investir nas áreas prioritárias da população, que é segurança, saúde e educação. E tem que ter um recurso para que seja a contrapartida do Estado para investimento em parcerias público-privadas que vão fazer a infraestrutura que a gente precisa. Hoje o governo não tem nem recurso para entrar com contrapartida nas PPPs, né? Tem uma margem muito pequena para atuar nesse sentido. Concessão, privatização, precisamos de ferrovias com investimentos privados, de hidrovias, que a gente não explora, nossa capacidade hidroviária, a gente precisa de aeroportos, mais aeroportos no estado do Rio Grande do Sul, a gente precisa escoar nossa produção sem ser pelas estradas, a gente precisa tornar o Rio Grande do Sul um estado competitivo, né? Porque o mundo é globalizado. E se a gente continuar pensando que o que se faz aqui fica só aqui, nós vamos afundar cada vez mais. Então, muito obrigado, Fernando, pela entrevista, viu? Foi um prazer. É um prazer, Emerson.